Bem no coração do poder, aqui no Brasil, existe uma instituição com uma tarefa gigantesca: ser a guardiã final da lei. A gente está falando do Supremo Tribunal Federal, o STF. Só que, nos últimos anos, uma pergunta parece estar em todo lugar. O STF está mesmo protegendo a Constituição ou alguma outra coisa? Vamos tentar entender essa polêmica. E é essa pergunta que, olha, está dividindo o país. Porque no papel, a missão do STF é claríssima. Mas na prática, a sensação é de um verdadeiro cabo de guerra. Será que o tribunal é um árbitro neutro que só olha para a lei? Ou será que ele virou um jogador poderoso no xadrez político brasileiro? Para a gente conseguir desembolar essa controvérsia, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e voltar para o básico. Afinal, qual é o papel constitucional do STF? Vamos colocar lado a lado o que seria o ideal e a realidade que está gerando tanto debate. Olha, o X da questão está aqui. O artigo 102 da nossa Constituição diz que o STF é o guardião final dela. Ou seja, é a última palavra para garantir que nenhuma lei, nenhuma atitude do governo passe por cima do que está escrito na nossa lei maior. Em teoria, essa é a única e principal razão de ele existir. E é importante lembrar que o STF não atua sozinho, né? Ele é uma peça fundamental no famoso sistema de freios e contrapesos. Aquele em que o judiciário, o legislativo e o executivo se equilibram e fiscalizam um ao outro. A ideia toda é que nenhum poder se torne absoluto. E é exatamente aqui que a polêmica começa de verdade. A principal crítica que a gente ouve por aí é que o tribunal teria deixado de ser apenas um intérprete da lei para, na prática, começar a criar leis. É o que muita gente chama de ativismo judicial. E essa é uma pergunta fundamental. Sabe, quando o Congresso Nacional simplesmente não age, não legisla sobre um tema importante, o STF deveria intervir? Essa intervenção é uma defesa necessária dos direitos ou é uma invasão de competência? Esse slide aqui resume o dilema perfeitamente. Vamos pegar o caso da criminalização da homofobia, por exemplo. De um lado, o argumento a favor é que o STF agiu para garantir um direito fundamental, atuando como um guardião de direitos onde o Congresso se omitiu. Já do outro lado, a crítica é pesada. Isso teria sido uma invasão da competência do Legislativo. Ou seja, o tribunal não só interpretou a lei, ele legislou, uma tarefa que, em tese, não é dele. Essa sensação de que o STF está politizado, ela explodiu mesmo com as decisões envolvendo os dois últimos presidentes da República. Vamos dar uma olhada em como esses casos, que são bem diferentes entre si, acabaram alimentando a mesma desconfiança. Primeiro, o caso do ex-presidente Lula. Quando o STF anulou as condenações dele, duas narrativas completamente opostas surgiram. Para quem defendeu a decisão, foi uma correção de rota, algo necessário para garantir o processo legal correto. Mas para quem criticou, foi uma manobra política clara, feita no tempo certo para mexer com o cenário eleitoral. A lei de um lado, a política do outro. Agora, olha que curioso, a percepção se inverte. Nos inquéritos contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, os papéis mudam. Para alguns, o STF se portou como um verdadeiro pilar da democracia, freando o que seriam ameaças às instituições. Já para outros, o tribunal foi longe demais, extrapolou seus poderes numa perseguição política para proteger o establishment. E todos esses casos, tanto de um lado quanto do outro, nos levam à questão central de tudo isso. Como é que o STF pode restaurar a confiança de que a lealdade dele é exclusivamente à Constituição, e não a um lado ou outro do espectro político? E essa desconfiança não para só nos ex-presidentes, não. Decisões que mudam de rumo, como aquela sobre a prisão depois da condenação em segunda instância, criam uma insegurança jurídica enorme. E aí tem o tal do foro privilegiado, aquele direito que políticos têm de serem julgados direto pelo STF. A forma como ele é aplicado muitas vezes alimenta a percepção de que a balança da justiça pode pesar de um jeito diferente, dependendo de quem está no banco dos réus. Talvez o caminho ideal esteja resumido nesta ideia. O verdadeiro guardião é quem aplica a lei com imparcialidade, resistindo a ser um protagonista político. A legitimidade do STF, talvez, não venha de decisões bombásticas, mas sim de sua previsibilidade e moderação. Ser o árbitro do jogo e não o jogador principal, sabe? E assim, a gente termina com a pergunta que vai definir o futuro. A saúde da nossa democracia depende muito da resposta. Será que o STF vai conseguir provar que sua única e exclusiva lealdade é, de fato, a Constituição? Esse é o grande desafio que vai determinar a legitimidade do tribunal nos próximos anos.